Acusou aí que... Sim. Bom, inicialmente eu queria agradecer aí a presença de todas as pessoas que fazem parte desse grupo. Queria aqui saudar os nossos participantes, a Maristela, a Isabela, o Marcos Vinícius, a Flávia, principalmente o professor Pedro Calixto, que é quem assumiu e é o responsável por esse grupo de estudo da Sociedade de Debate da Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje é o nosso segundo encontro do mês... não, o primeiro encontro do mês de junho, né? Mas segundo encontro do semestre. E a gente vai, antes de... A Isadora acaba de entrar, a nossa presidenta do grupo, né? A gente, antes de voltar ao assunto da reunião passada, que é concluir justamente a parte histórica da retórica, iniciando, já passando a bola posteriormente ao professor Pedro, a gente aqui decidiu, na universidade, no grupo, nesse projeto, que, a partir de agora, a gente terá... e aí a gente vai simplesmente decidir se será, tal como a Isadora propôs, né, Isadora? 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias, ou 1 vez por mês, debates treinos. Então, a gente vai ter os debates treinos. E o que consiste esse debate treino? Consiste, tal como o professor Pedro já compartilhou conosco, um tema, um assunto, que esse tema ele é disponibilizado com antecedência. Todos os alunos, ou todos os participantes, os membros, eles terão ali a responsabilidade de pesquisar sobre o assunto, pontos positivos, pontos negativos, e ao final nós trazemos o que eles chamam de moção, e o Pedro chama de question, que é justamente o quê? O sistema que eles adotam nas sociedades de debates, em geral, é o parlamento britânico, né? Que é justamente um sistema de debate competitivo dividido em 4 grupos de 8 pessoas, em que você tem a casa, né, de defesa da moção, e você tem a casa de oposição, eles chamam de parlamentares, tá? De deputados e tal. Então, você tem a casa de defesa, a casa de oposição, e diante dessa estrutura de 8 pessoas, você tem, então, a moção. Por exemplo, esta casa defende que Sócrates, é só um exemplo, Sócrates é um sofista. E diante dessa tese, que todo mundo já estudou antes o assunto, você começa os debates. O debate são 8 minutos, sendo que o primeiro minuto não pode ter, para cada pessoa, são 8 minutos. O primeiro minuto não pode ter nenhuma interferência, nenhuma parte. Então, ela vai ter uma exposição, uma introdução. A partir do primeiro minuto, já pode ter a parte, e o ideal é que se tenha a parte. E no minuto final, é dado um sinal e a pessoa, de fato, tem que concluir. E isso tem uma série de pontuações. Isso, ao longo, né, dos nossos encontros, eu vou explicando melhor, vocês não têm que ficar preocupados, não. Mas é super legal, por quê? Porque você aprende a trazer argumentos, não só argumentos de autoridade, mas você traz argumentos seus também, isso é importante. E o debate vai desenvolvendo. Você tem um primeiro deputado que vai defender, um segundo que vai criticar, fazer oposição, vem um terceiro que reforça o que o primeiro de defesa falou, vem um outro que vai criticar o que a defesa falou, e aí tem um segundo momento, que começa a extensão. O primeiro de defesa, que seria o terceiro, ele faz a extensão do assunto. Então, ele vai falar, olha, não só Sócrates era um sofista, mas ele era também um arquissofista que utilizava de estratagemas e tal para vencer os debates, né? Ou então ele fala, olha, o método de Sócrates não era a maêutica, era o elencos, através de perguntas, que era ironia, né? Perguntas, e aí ele vai estender. O segundo de oposição, o terceiro, né? O terceiro, que seria quem fala depois da extensão, ele vai rebater isso, e no final você tem os
os dois últimos, eles fazem os resumos da defesa e da oposição. Então, é super legal. Depois eu vou compartilhar alguns vídeos para que a gente tenha uma noção. E o ideal é que a gente se prepare, pegue experiência, o grupo aumente também, porque isso é importante, para que a gente possa competir junto às outras universidades do Brasil, quem sabe até internacionalmente, nessas competições, esses campeonatos brasileiros de debates competitivos, tá? E ao longo dos nossos encontros a gente vai conversando sobre isso, ok? Ô Pedro, então, agora eu vou fazer uma conclusão, porque o nosso encontro ele vai até meio-dia, então ele não pode passar do meio-dia. Eu vou fazer uma conclusão daquilo que eu estava falando ontem. E já introduzindo que hoje o Pedro ele vai começar a trabalhar, de fato, a arte retórica, ou retórica, simplesmente, de Aristóteles. É uma obra ela é muito importante para aquilo que a gente vai aprender, porque ela que é o primeiro tratado escrito, não é o primeiro autor de retórica, você tem outros aí, mas pelo menos é o primeiro tratado escrito mesmo, com uma visão bem filosófica e inovadora de Aristóteles. Eu acredito que o Pedro, já antecipando o prolépse do Aristóteles, né, já antecipando, eu acredito que o Pedro vai falar que Aristóteles ele queria, ele analisa os três meios de prova, o ethos, que é a credibilidade do orador, o pathos, que é a paixão que ele gera no público, e o logos, que é o argumento, é o discurso. Mas me parece, de fato, e eu acredito que o Pedro vai concordar comigo, que essa obra, Aristóteles, ele quer dar a importância para a razão. Muito embora ele escreva ali uma obra inteira sobre a retórica das paixões, mas o sentido que tem é que, de fato, ele quer, olha, a paixão é importante, a credibilidade é importante, mas o argumento não pode ser esquecido, jamais. Eu já vou passar a palavra até para o Pedro. Só mais um detalhe. Claro que, eventualmente, e é grupo de estudos, então a gente pode mudar, né, as nossas concepções e tal, e eu tenho muito medo, nas minhas falas, eu cometer algum anacronismo, não é isso que fala, Pedro? Eu tenho muito medo de errar aqui algumas coisas, porque a minha visão sempre é uma retórica muito atual. E voltar lá atrás e chegar na Grécia e viver ali, igual o Marcos falou que vai falar no mestrado, a proposta dele é falar de estética, né? Chegar lá e entender, eu tenho lido esses dias, tenho estudado a mímesis na arte poética, que é uma obra que é citada na arte retórica, e ela cita a arte retórica, então ela está a todo momento interagindo ali. Eu tenho muito medo de errar, né? Então, eventualmente, se tiver alguma falha, eu peço que vocês estudem e me ajudem também nessa, sobretudo o Pedro, que é um profundo conhecedor. Eu queria só fazer uma citação para passar a palavra para o Pedro, é o seguinte, que muitas das vezes a gente traz aqui uma compreensão. Primeiro, o que é a retórica? A retórica é a contraparte da dialética. Ponto. Isso você tem que entender. É a outra face da dialética. Ela não tem maior ou menor importância do que a dialética. Ela é a retórica. E a gente, quando fala que a retórica é encontrar os meios capazes de persuadir, a gente vai falar, a gente fica pensando, persuadir é a mesma coisa de que convencer? Existem autores que dizem que não. E eu achei numa obrazinha, só para passar a palavra já para o Pedro, para não fugir muito, porque senão fica longe o assunto que ele quer falar, do que eu eventualmente já disse. A retórica Alexandre, ela está entre o corpus aristotélico, mas dizem que não é de Aristóteles efetivamente. Mas nessa obra, que a gente vai partir do pressuposto que é dele, ele vai falar especificamente que, olha só, a persuasão é onde eu encontrei o conceito de persuasão, foi nessa obra aqui. A persuasão consiste uma exortação no sentido de induzir as pessoas a uma certa escolha, discurso ou ação.
enquanto que a dissuasão constitui a tentativa de obstar tal escolha, discurso ou ação. O que eu quero dizer? Para Perryman, e para alguns, existe uma grande diferença entre convencer, que é vencer junto com, e persuadir. Persuadir seria justamente voltar, é a estratégia, a retórica é a estratégia utilizada para a persuasão. Entenderam? Então, essa é a minha leitura do que eu vi. Agora eu vou passar a palavra para o Pedro, porque o Pedro, senão fica muito longe, Pedro. Não, perfeito, Rodrigo. Muito interessante o que você. Eu vou tentar retomar aqui para a gente fazer o debate, já que eu achei muito interessante a atitude da Isadora. A Isadora manifestou o desejo de debate, né, Isadora? Então, fica a palavra. Quando alguém está falando aqui, nós vamos manter essa ideia de um debate, até mesmo quando é teórico, né, Rodrigo? Rodrigo, Pedro pensa isso, tem objeções. Nós não podemos dissociar completamente a ideia de busca, né, de question, né, busca tentar convencer o outro, e isso tem que falar, Isadora. Então, a gente fica, as palavras têm que ficar abertas para a Isadora, para os outros também, para que ela possa manifestar e não pensar que isso são aulas expositivas, não é o nosso objetivo. Para isso, justamente para manter o que o grupo quer, a saber, fazer o debate e se preparar para os debates, tá bom? Agora, justamente para aprofundar um pouquinho mais, Aristóteles diz o seguinte: uma coisa é você aprender a usar espontaneamente um objeto. Outra coisa é você compreender, analisar, refletir, isso está lá no livro 1 que eu vou apresentar para vocês hoje. Refletir sobre as técnicas. E o objetivo da retórica não é persuadir, mas ensinar as técnicas da persuasão. Tá? Vamos guardar essa ideia. Então, Isadora, vai ter um momento, sim, de aprendizagem dessa técnica, porque você não vai a persuasão não vai ser eficaz. Ele não perde, digamos, do ponto, a perspectiva, e não perde, não deixa de lado, que é convencer o outro. Ele mantém a ideia de conhecimento, mas ele diz, tem um passo atrás, Isadora, que é a compreensão, a análise. Né? E eu não posso... Então, se eu analiso um discurso, toda a invenção, quem inventou foi praticamente Aristóteles. Desenvolveu realmente o conceito de invenção, porque a invenção significa antecipação. Eu vou voltar a essa ideia. Então, eu tenho, sim, que entrar num discurso, de análise do discurso do outro. Fazer retórica, Isadora, não é improvisando e num debate e achar que está sendo eloquente. Não é eloquência. Não é eloquência. A retórica implica numa invenção, por isso que nós vamos tratar da invenção hoje. E quem fala invenção, fala em antecipação. Quem fala antecipação, fala persuasão e antecipar o discurso, a tese do adversário. Né? Para antecipar a tese do adversário, eu tenho que pensar. Obviamente, para convencer, tem o ethos, o pathos e o logos. Então, a retórica tem esse momento de compreensão dos instrumentos, na verdade, da persuasão, e ele implica também conhecimento de psicologia, Flávia. Daria até para fazer um mestrado, na verdade, sobre essa ideia. Qual a psicologia do ser humano que está por trás num conceito de retórica que visa a persuasão, né? Porque eles têm uma psicologia por trás. Não é por acaso que a Flávia está aqui. Então, tudo isso faz parte da retórica técnica, que o Rodrigo falou, né, Rodrigo? Você deu a expressão técnica. Ele não é retórica. Aristóteles não está fazendo um exercício para aprender a falar. Está fazendo um exercício de racionalidade, de logos, né, Rodrigo? Para tentar compreender as técnicas de persuasão. Uma coisa... Heidegger tem uma distinção muito parecida com essa. Quando ele fala assim, uma coisa é bater um martelo. Ou usar um computador, Isadora. Você chama isso de Zuhandenheit. Outra coisa é a Vorhandenheit, produzir o computador, antecipar as dificuldades, né? Pode acontecer. Então, a gente, nesse grupo, a minha fala é mais nesse sentido, né? Tentar esclarecer ao máximo o que nós vamos fazer aqui.
E os debates, e o debate, quando o Rodrigo falou assim, ó, essa a grande primeira oposição se dá entre dialética e retórica. O primeiro embate, olha que interessante, eu tive essa ideia hoje, eu propus para vocês, não sei se você está de acordo em esposá-la, né, que a gente fala, né, em francês, não sei se fala em português, né, tentar épouser, esposar, tomar essa minha, aceitar, digamos, acolher, seria melhor, acolher essa proposição minha. Já que o primeiro grande debate, a gente já percebeu que está entre dialética e retórica, dialética e retórica, dialética e retórica. Em vez, nós estamos compreendendo que existe um debate. Aí façamos esse debate. Fazemos uma preparação e façamos um debate, colocando, provavelmente, nesse treino, né, da sociedade de debate, colocando aqueles que são pró-retórica, contra Platão, e talvez um terceiro grupo, eu não propus ali, mas um terceiro grupo que faz a síntese entre Aristóteles e Platão, né, que apresenta Aristóteles, que é uma visão um pouco mais completa. Isso aí nos abriria depois a Cícero e a Quintiliano, que o Rodrigo está trabalhando no mestrado, Quintiliano. Tá bom? É só isso que eu teria para dizer por enquanto. Uhum. Bom. Rodrigo. Pode falar. Você comentou que é diferente convencer de persuadir. Sim. Você pode explicar por quê? Porque o convencimento, para alguns, ele vai partir do pressuposto que é vencer junto. Seria a convergência de argumentos lógicos entre você e eu, tá? Para que a gente chegue a uma ação comum, entendeu? Eu quero... seriam argumentos. Agir em conjunto. A persuasão, nesse livro, tá? Ela vai falar o seguinte, que aquilo que aquela conjunto que eu achei interessante, porque ela está muito relacionada à retórica. A retórica, ela tem por objetivo a persuasão. Olha só. Só que a retórica, ela não tem a obrigação com a persuasão. A Isabela está aqui, ela é do direito, para ela vai ficar um pouco mais fácil entender, porque eu costumo falar o seguinte, a persuasão é o argumento, ponto. É o direito material que a gente chama, por exemplo, é o Código Penal, tá? A retórica é o processo penal, é como se utiliza, como se analisa o argumento. Então, para mim, a retórica é o conjunto de técnicas que você vai usar, pensando na persuasão, mas você não tem obrigado de persuadir, você não é obrigado a persuadir, tá? A persuasão você utiliza, e aí que vai ser a fala do Pedro, que é a grande questão, é o seguinte, a persuasão você vai utilizar o que eles chamam de provas, ou meios persuasivos. Eu vou chegar nisso, eu vou retomar, mas só para antecipar, para não ficar sem resposta. Provas ou meios persuasivos significa o quê? Quando você fala prova, você logo analisa o seguinte, poxa, prova é uma testemunha, é uma lei, um contrato, uma declaração por meio de tortura, ou uma declaração, um juramento, isso é uma prova. É uma prova, só que é uma prova extratécnica ou não técnica. Por quê? Porque quando eu falo prova na retórica, ou meio persuasivo, eu estou falando aquela prova que está relacionada à arte retórica, à técnica retórica, à técnica. Por isso, prova técnica. E as provas técnicas são 3. O ethos, a credibilidade do orador, o pathos e o logos. O ethos, tá? Eu vou mostrar um esqueminha que vai ficar fácil para você, depois você printa a tela. O ethos é justamente... existem alguns momentos... Não quer dizer que um seja mais importante do que o outro. Por mais que Aristóteles tenta mostrar, olha, o argumento tem que sempre prevalecer. Porque para cada um, o argumento científico não é o argumento, não é o argumento retórico, não é o argumento até mesmo dialético, é diferente. O argumento científico, ele relacionado à ciência, é aquele argumento que ele é muito mais elaborado. O argumento retórico é aquele quando o argumento científico ele não tem espaço, Flávia. Por exemplo, a gente está numa guerra. Eu vou falar para você, tem que matar o inimigo. Você vai ficar, não, mas peraí. Você vai fazer uma retomada histórica do que está acontecendo. Você morreu.
né? Ou, por exemplo, existe a linguagem não verbal, é muito importante. Isabela, sai correndo que está pegando fogo. Você vai sair correndo, você não vai parar para pensar, para refletir. São exemplos esdrúxulos, mas só para que você entenda que em determinados momentos você não tem como chegar a argumento científico, e aí você vai utilizar simplesmente ou o dialético ou o retórico, muito embora o dialético, ele depois ele vai se tornar lógico, né? Mas o dialético ele tem muito mais a proximidade ao argumento científico do que o próprio retórica. Mas não quer dizer que um tenha mais importância do que o outro. A questão é que eles tratam de momentos, assuntos. Lembra do espaço-tempo que a gente falou? Momentos, né? No espaço e no tempo, e assuntos diferentes. Há momentos para se usar o científico e há momentos para se usar o retórico. Vou passar a palavra para o Pedro e vou pegar ali a obra do Sperman, só para a gente poder fazer uma comparação também, tá? Então, interessantíssima essa abordagem sobre a questão do convencer e da persuasão. A técnica retórica, eu vou dizer novamente a Isadora, não é de imediato persuadir, né? Ela tenta, as técnicas, são os meios da persuasão. O importante para a retórica... Ô Pedro, eu acho que ficou com som baixo. Não é que eu tive uma chamada, mas eu desliguei. Então, a retórica visa a técnica da persuasão. É verdade que o convencimento, ele se dá quase que de uma maneira dialógica. Eu estou falando com o outro na tentativa de entrar em contato com a racionalidade dele e estabelecer um acordo, uma correspondência. Assim como tem uma verdade, que seria um acordo racional sobre a adequação entre meu pensamento e objeto, num embate propriamente de convencer, né, convencimento, vencer junto, né, Rodrigo, implica que não tem uma luta, não é muito agonístico. Nós estamos lutando juntos em função da verdade. Então, o logos, a racionalidade vai passando. Mas Aristóteles não está visando esse logos. Talvez ele vise esse logos no momento de fazer retórica. A técnica retórica, Rodrigo, então, ela se torna uma espécie de ciência, vou tentar, ciência, entre aspas, vamos compreender, de fato, a psicologia, como funcionam os argumentos, para poder fazer a invenção, antecipar e ser eficaz na persuasão. Porque na persuasão tem um elemento quase que involuntário, onde a palavra torna-se uma arma. Né? Ela torna-se uma arma que vai fazer o outro decidir, e não necessariamente convencê-lo, no sentido de trabalhar com a racionalidade dele. Até porque, Rodrigo, nós já decidimos isso, nós já falamos sobre isso, ficou claro, é que quando nós falamos de retórica, nós estamos na área do contente, entendeu? Onde já não é só elementos de racionalidade, de certeza, de verdade, eles estão... Uma coisa é assim, estão dizendo que ele matou, né? O Kid, ou não no Kid, ou não matou, aquilo que Cícero, na retórica romana, retoma, né? Então, a questão típica é matou ou não matou, né? Então, toda a retórica vem em função dessa agonística, né? Depois a gente pode retomar. Mas ela pressupõe esse passo atrás. Compreender o que, de fato, eu posso fazer em termos de argumentação, em termos de ethos, em termos de pathos, em termos de logos. O pathos, Flávia, envolvendo muito mais a psicologia daquele que eu tento convencer. O ethos, envolvendo muito mais... Olha só, Rodrigo, eu vou acrescentar, talvez, depois eu vou retomar, vou acrescentar já um elemento na tua fala, importantíssimo, a saber que ethos não é o caráter do orador, se ele é bom moralmente, né? Porque é ethos da ética, né? É aquilo que ele consegue passar pela palavra. Aristóteles, nós não estamos aqui, digamos, todo mundo sabe que esse orador, o Rodrigo é um excelente orador, então ele tem uma reputação muito boa. Não, é na hora da fala do Rodrigo, ele é tão eficaz com a palavra que ele acaba me convencendo que ele é um bom orador, porque se ele for mau orador na fala, eu já percebo, ele pode ter uma reputação boa, mas que não. Então é no momento do discurso, tá? Essa ideia do ethos. E a mesma coisa do pathos e do logos. É no discurso
Por isso que o discurso torna-se uma espécie de arma, que a gente tem que dominar para a persuasão, no momento da persuasão. E, enquanto técnica, no momento de invenção. Inclusive, Pedro, isso que você está falando corrobora aquilo que a gente falou. Quando eu falo que são provas da arte, né? São artefatos, vamos dizer assim, feitos com arte. A retórica é um artefato, ela é feita com arte. Quando eu falo que as provas são provas técnicas, porque ela está relacionada a essa arte do discurso. Então, é o ethos, o pathos e o logos. De fato. Ô Flávio, você perguntou, depois, se você quiser, parágrafo 6, página 29 e seguintes, do Tratado da Argumentação, a Nova Retórica, de Chaim Perelman. O que o Perelman faz? Ele reinterpreta a retórica de Aristóteles, e aí ele vai trazer alguns conceitos ali. Aí eu vou só fazer uma citação para que você entenda, porque existem divergências com relação a isso que eu te expliquei. Basicamente é aquilo mesmo. Você vai ter que fazer um juízo com relação a esses conceitos. Por ocasião desse debate, ele vai falar dos filósofos, né, da opinião e da verdade, que o Pedro até suscitou. Aí ele falou, por ocasião desse debate que parece elaborar-se a distinção entre persuasão e convencer, que gostaríamos de retomar em função de uma teoria da argumentação e do papel desempenhado por certos auditórios. Ele vai falar muito sobre o auditório particular e o auditório universal, que é um outro assunto que não é hoje aqui, mas só para que você entenda. Para quem se preocupa com o resultado, olha só, persuadir é mais do que convencer. Se você se preocupa com o resultado, pro Perelman, tá? Persuadir é mais do que convencer, pois a convicção não passa da primeira fase que leva à ação. Né? Aí ele fala, para Rousseau, nada adianta convencer uma criança se não se sabe persuadi-la. Em contrapartida, para quem está preocupado com o caráter racional da adesão, convencer é mais do que persuadir. E aí, mais para frente, ele vai falar o seguinte, proponho chamar persuasiva a uma argumentação que pretende valer só para um auditório particular e chamar convencer aquela que deva obter a adesão de todo ser racional. Ou seja, para ele, convencimento é racional. Persuasivo é para você, a sua emoção, é o que o vendedor te faz, entendeu? Ele trabalha não só a sua parte racional, mas ele trabalha a postura dele, a ética dele, né, a credibilidade que ele te passa naquele momento, e a sua paixão também. Você, quando entra numa loja, qual que é o estratagema persuasivo? Primeiro, imagina só, isso é persuasivo, tá? Isso é verdade. Eles trabalham os seus sentidos. Imagina você talvez, né, você não mas alguma coisa que você goste. Mulher normalmente gosta de bolsa. Imagina você entrando naquela Carmen Stephens da vida. Primeira coisa, visual, loja bonita. Ela não é igual aquelas lojas de chinês, tudo pendurado. Não, é uma loja que você entra, a bolsa ela está em destaque, o sapato está em destaque. Então, trabalho visual. Depois, você entrou na loja, ela tem um cheiro característico, trabalha o seu olfato. A loja tem um sonzinho ambiente, que é uma musiquinha calma. Porque eu já falei na aula passada, no encontro passado, que o seu auditivo ele é intimamente relacionado à sua middle brain, que é a sua parte emocional, tá? Então, quando você escuta um samba, imagina no sambódromo do Rio de Janeiro tocando Beethoven, não ia dar certo. Em compensação, eles tocam o funk hoje em dia. Por que o funk convence muito? Sobretudo para um público menos estudado, menos letrado. Porque o funk, basicamente, não todos, mas basicamente, ele é só ritmo. É bem tribal, aquele barulho. Tum, 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 tchá, tum, 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 tchá, tum, tum, tum. Entendeu? Então é muito tribal. Aquilo emotivo e faz com que as pessoas pulem e tal. Então,
na Carmen Steffes, eles trabalham aquela musiquinha lenta, aí ela vai pegar e vai te dar um cafezinho, um chocolatinho, para quê? Trabalhar o seu e liberar hormônios, né? O café, o chocolate liberam hormônios, trabalha o seu paladar. Por final, ela vai pegar aquela bolsa como se fosse uma coroa, vai te entregar aquilo, você vai pegar o tato. Você tem dúvida que você vai comprar e você já não quer saber o preço, porque ela agregou valor. Deixa eu passar a palavra para o Pedro aqui, senão o Pedro fica louco comigo. Não, de jeito nenhum, dá muito interessante. Muito interessante mesmo. Agora, tentando completar um pouquinho do que eu tinha dito, se nós pensarmos bem, é isso talvez a grandeza de Aristóteles. E talvez a confiança e otimismo do homem grego na racionalidade humana. É que eu posso usar o logos no convencimento do outro também, na persuasão do outro. Entendeu? Se num diálogo, um embate com o outro, a verdade pode não ser aceita, então eu tenho que usar a técnica da retórica, até mesmo quando se trata de algo verdadeiro. E, inversamente, usando a lógica, né, o logos, né, eu posso também mexer com o outro e levá-lo à persuasão. Então, um retórico que fica só simplesmente nesse patos, né, no aspecto patológico, né, vamos dizer, logos e patos ao mesmo tempo, que fica na patologia, ele está, talvez, negligenciando, isso é a aposta de Aristóteles, na retórica, está negligenciando a racionalidade do outro, que é também um instrumento de persuasão. Tá? Temos que falar ao outro no embate de retórica da persuasão. Agora, quando ele afirma isso na técnica da retórica, técnica retórica, né? A técnica da retórica, ele já está buscando aqui o logos universal. Então, ele está fazendo ciência no sentido, eu estou falando ao logos do Rodrigo, da Flávia, do Marcos, da Maristela, da Isabela e do Roger. Vocês entenderam? E eles estão ali, eu vou tentar... Não é um convencimento patológico, é racional. E tem que estar de acordo quanto a isso. Então, é sempre esse passo atrás da retórica em relação à persuasão. Então, nós temos que nos convencer, né, de certa forma, no começo, aqui, Rodrigo, é todo um esforço pessoal nosso de nos convencermos quanto à verdade ou não das técnicas que são oferecidas por Terno, né, por outros, Aristóteles, Cristo, Quintiliano, etc. Uhum. Isabela, Flávia, Maristela, na arte retórica, a primeira frase, então, a gente sempre faz a citação, né, porque Aristóteles, ele vai ter aqui vai ficar difícil de ver, mas ele tem a numeração, 1, 3, 5, 4, A1, ele começa a primeira frase falando o seguinte: a retórica é a contraparte da dialética. Alguns dizem contraface, depende, ou a outra face, depende da tradução que você tiver, tá? Então, ela seria... Eu costumo falar o seguinte, imagina o seu corpo, você não tem o braço direito e o braço esquerdo? Cada um deles tem uma função. Quem é do direito sabe, né? A Defensoria Pública e o Ministério Público. O Roger aí, promotor. O Ministério Público é a mão funcional que ataca, a Defensoria Pública é o escudo que defende, e assim vai. Deixa eu finalizar a minha fala, até para passar para o Pedro. É o seguinte, eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela com vocês, porque tem Peraí, desculpa. Existe um esqueminha, tá? Que ele... Conseguem... dá para assistir? Dá para ver aqui? Alô, gente? Tá, aqui tá aparecendo, sim. Tá aparecendo. Olha o Roger aí. Ô, Roger, estamos sentindo a sua falta. Eu tô seguindo vocês aqui, que eu tô seguindo vocês e o outro. Tá. Tá. O Pedro chegou a compartilhar, eu não sei se vocês conseguem ver se está bem nítido. Isso aqui é um artigo científico, foi uma tese de doutoramento, e eles utilizam esse esqueminha, esse croquisinho,
para poder explicar o que vem a ser a arte retórica, tá? Existe uma questão, deixa eu tentar colocar aqui, existe uma questãozinha. Aqui, como vocês podem ver, a retórica para Aristóteles, ela é dividida em 4 momentos, 4 estágios. Depois, com os latinos, ela vai chamar, são 5 cânones da retórica, tá? Você tem, aqui, na verdade, nessa tradução está falando em arte retórica de Aristóteles, só que existe um problema aqui. Eles estão utilizando as expressões latinas, tá? Por exemplo, invenção, que é invencio, dispositio, elocúcio e axio. Na verdade, no grego, ele era o nome era outro. O nome era na invenção. Quando a gente fala invenção, normalmente a gente tem um preconceito e pensa que invenção seria criar alguma coisa do nada, mas não é. Invenção, no grego, a palavra era euresis. Lembra do eureka? Eureka! Descobri. A invenção é a descoberta. Inclusive faz referência dizem, né, a uma deusa, que eu já procurei, né, confirmar isso, mas dizem que é uma deusa, a deusa da descoberta. Então, de qualquer forma, é a euresis. A invenção aqui você tem que entender como euresis, para Aristóteles. A disposição, ou dispositio, ela é o que eles chamam de taxis. Lembra do táxi? Quando ele está verdinho, teoricamente, né, aceso verdinho, é porque ele está à disposição. Então, justamente, é o dispositio, é o arranjo, é como que fica o argumento, olha, o início, o meio, o fim. E o engraçado é que quem vai fazer aí é da estética, né? Quando você vai ler, salvo engano, tem uma parte específica na retórica, na arte poética, que o Aristóteles vai falar o seguinte: o início é o que não tem nada antes dele, o meio é o que vem depois do início, e o final é o que vem depois dos 2 anteriores. É justamente essa disposição que ele vai trabalhar aqui na taxe, que é o exórdio. E lembrando, exórdio, gente, cuidado, porque a gente tem a impressão, exórdio aqui já está no latim, porque lá, né, não, aqui está no grego também, o grego, pelo menos na obra aqui, é traduzido como exórdio, mas tem que tomar cuidado, porque o exórdio não é, para a retórica, não é introdução. Exórdio depois eu vou explicar mais para frente, exórdio, depois os latinos vão trabalhar muito bem isso, sobretudo uma obra que alguns atribuem também a Cícero. Exórdio, ele vai ser tanto a introdução quanto a insinuação, mas isso é um outro assunto. Mas, então, eu tenho o exórdio, eu tenho a narração, a prova, né, e eu tenho o epílogo, ou a peroração, que é o finalmente ali. Bom, depois você vai passar a ter o que eles chamam, aqui está a elocução, mas é o lexis, né, que é o estilo, ou a elocúcio, que é o ornamento, o ornato, que para mim, o Pedro discorda, mas para mim é o ponto mais marcante e mais forte. Quando você fala, porque quando a gente fala, mas esse ornamento, ornato e tal, você pensa em enfeite. Só que aqui na retórica não é um enfeite. Ele se tornou enfeite quando morreu a democracia, né? Virou simplesmente ali. Depois a gente vai trabalhar isso. Mas aqui, quando você fala ornato, elocução, lex, você está falando equipado. É aqui que ele vai ter o estilo, a clareza, a correção gramatical, a construção de uma frase, o ritmo, né, as metáforas, a utilização de fato, ele vai estar ali no estilo da pessoa. E que olha, é muito importante isso, tá? É que você faz, porque o discurso ele vai ter sempre como foco principal o auditório, seja o auditório universal, seja o auditório particular, igual fala o Perman,
mas ele tem sempre por foco o público-alvo, porque você, na retórica, você não vai tentar, porque ela não é para persuasão, você não vai tentar persuadir a você mesmo, né? Você pode fazer um discurso belo, mas se você não tiver um público para poder ouvir, ela perde um pouco o sentido. Inclusive, por quê? Porque quando a gente pega, né, o 1355B27, o próprio Aristóteles ele vai falar o seguinte: a retórica ela não é uma ciência, ela é uma técnica. É a faculdade de observar em cada caso o que encerra de próprio para criar persuasão. Então, você vai ter como foco o público-alvo. E a Ácio, aqui, que é os gestos, qualquer curso de oratória que você fizer, você vai aprender só a Ácio. Também é latino, é uma expressão que foi trazida enquanto Ácio por uma tradução de Cícero, mas, de fato, você tem aqui, nos gregos, o nome é hipócrisis, de hipocrisia, de representação ou de apresentação. É a anunciação, a pronunciação, é o momento sublime. Depois que você descobriu quais seriam os argumentos, depois que você colocou ele de uma forma racional que possa ser compreendido com início, meio, fim, né, a ordem que você vai apresentar. Depois que você focou no estilo, por que isso é importante do estilo? Porque você tem um estilo mediano, você tem um estilo medíocre, você tem um estilo extremamente elevado. Para cada pessoa, por exemplo, para uma tese de doutorado, eu não vou trazer o mesmo argumento que eu vou trabalhar com aqueles meninos que ficam andando de skate na Praça Antônio Carlos. Né? Eu não vou trabalhar com o mesmo de um vendedor de calçado ou com... Entenderam? Para cada público, você tem um estilo diferente. E você só é persuasivo quando você tem isso em foco. Agora eu vou passar para o Pedro, porque eu acho que ele é o ponto principal, essa parte mais histórica e mais introdutória eu acabei, e a gente vai trabalhar hoje o Entimema. Vamos lá, Pedro, agora é contigo. A gente não vai dar tempo de trabalhar o Entimema, não, mas... Rodrigo, quando você disse que eu não estaria de acordo com você quanto a o Rodrigo que saiu, né? Não, eu estou aqui. Ah, tá. Tinha dois Rodrigo. Quando você disse que eu não estaria de acordo com você, porque você defendia a tese de que a retórica não deve ser simplesmente ornácio. Ao contrário, eu estou plenamente de acordo com você. Opa! Eu acho que, todo o meu interesse atual pela retórica é que, de fato, a retórica ela tem razões filosóficas para existir. Entendeu? Razões filosóficas. Eu tenho razões antropológicas, tenho razões psicológicas, eu tenho razões políticas, eu tenho razões, não sei, até espirituais, né, para tentar justificar a retórica. E eu acho que, de fato, houve uma redução no tempo em que aquela questão do trívio, né, Rodrigo? Então, aí ficou a gramática via a ordem, a regra, a construção do discurso, a boa construção do discurso, a gramática, a lógica fica mais uma estrutura argumentativa da verdade enquanto coerência interna, né? E a ornácio, simplesmente como um elemento que decoração do discurso para entrar nesse patos, né? Mas nós esquecemos nisso, nós perdemos o ethos e nós perdemos o logos. Então, esse é um primeiro ponto. Então, foi uma redução. Quando Aristóteles, você diz ali, você começou com uma proposição muito importante que eu acho que a gente tem que dominar quando a gente estuda Aristóteles. Quando Aristóteles fala tecné rhetoricae, ele está falando é quase como uma invenção e aqui é o logos enquanto racionalidade. Aí você fala assim para mim, não é ciência, Pedro. Eu digo, não é ciência. Se você não considerar a produção de objetos como científico, né? A ciência da produção de objetos, porque a ideia de ciência, ela só divide em ciências contemplativas e ciências poéticas. Tá? Então, mas não é teórica, não é contemplativa de uma ordem, porque ela visa o quê? Ela visa o ato de agir. Isso é a retórica. Então, ela sempre esse passo atrás, que implica, então, numa compreensão de como funciona a linguagem, como funciona o espírito humano, para depois entrar propriamente a retórica, Rodrigo.
Entendeu? Então tem a técnica retórica e tem a retórica. Daí a técnica retórica, ela entra nesse estudo de aprofundação do ethos, do pathos, do logos, dessa disposição, como ela se dá, como ela deve se dar realmente para funcionar. E para isso ela tem que ser boa mesmo, né? Sólida. Mas aqui, o orador, então, a retórica puramente, o orador, quando ele vai falar, ele está diante de um caso particular. Entendeu? Está diante da contingência. Daí ele entra, na verdade, na pura persuasão. Tá? Porque aquele caso é particular. Mas quando nós estamos tentando compreender o que é retórica, nós não estamos fazendo a questão de um caso particular. Nós estamos entrando em busca de estruturas próprias que possam nos possibilitar a ser bons oradores, né, Isadora? A retórica não é um treininho. Ser eficaz na fala. Agora, eu não sei se o Rodrigo quer falar, e eu começo com a intervenção de hoje. Pode, Pedro. Só uma coisa que eu não falei, a gente vai ver mais para frente, é que para Aristóteles são esses 4 momentos. Depois os latinos, eles vão introduzir mais um, que é a memória, tá? Aí, ó, o Marcos, depois, se quiser, eu posso passar para ele, porque a memória está muito relacionada à própria estética, à representação e tal, a imitação, tem muito a ver com isso. Mas continua da onde parou. Você quer que eu compartilhe aquela tela? Ou não precisa? Não, eu não vou usar aquilo. Na verdade, eu preparei algo assim mais focado no sentido da retórica, como ela funciona, né? Porque o sentido da invência, tá? Então tá. Então, na verdade, eu me foquei no primeiro livro da retórica. Então vamos lá, professor. Tem uma hora aí. Então, mas eu não vou dar aula. Isadora, eu vou já te prier de participar, tá bom? E realmente, eu sei que você gosta disso e você reivindicou com o Rodrigo essa participação, gostaria que você participasse, tá? Então, para que eu não faça aula expositiva. Né? Todo mundo faz um esforço nesse sentido, para que não seja aula expositiva. Voltaire, olha só o que Voltaire diz. Quando a gente faz retórica em Aristóteles, a técnica retórica, né, como o Rodrigo disse muito bem de início, Voltaire disse, nós encontramos, né, nos diálogos dele, ele diz diálogos filosóficos dele, na obra, ele diz, é a Aristóteles que nós devemos as melhores regras da retórica. Olha que interessante. É a Aristóteles que nós devemos as melhores regras. Todo esse grupo aqui, ele está inspirado nessa tradição. Voltaire é alguém que está no embate de ideias, né? Quem faz aquele grupo francês comigo, um texto que eu mandei para vocês, que eu enviei para vocês traduzirem, mostra claramente essa importância, né, das querelas. Ele está envolvido com querelas. Então, se eu tenho... o discurso do texto que eu pedi para vocês traduzirem começa justamente, né? Não é preciso muita retórica, né? Olha só, não é preciso muita retórica para convencer que cristãos e não cristãos devem se entender. Mas aí você fala assim, então, porque nós somos racionais, temos que se compreender, mas ao mesmo tempo, olha só, o que Voltaire diz, não é necessário, é uma técnica retórica de persuasão. Então ele está tentando persuadir, dizendo que não é necessário muito, é uma figura. Falando assim, ó, você, Maristela, é um ser racional. Então você meu discurso vai te convencer. Na verdade, eu estou te persuadindo quando eu estou falando de imediato. Então, Aristóteles é esse grande autor. Quer dizer, ele nos prepara para entrar de imediato armado numa discussão, né? Nós não podemos, é armado. Então, a técnica retórica para Aristóteles é dar regras para nos armar, porque nós não temos, nós temos que nos defender. Essa é a ideia. Nós temos que nos defender. E nós temos momentos em que a verdade, o domínio, a certeza não são absolutos. E aqui, cuidado, quando o Rodrigo falou, a dialética é a contraposição da retórica. Cuidado aqui também. Ele falou de técnica retórica e de dialética.
Dialética, esse livro, A Retórica de Aristóteles, ele foi escrito numa época em que Aristóteles era quase que discípulo de Platão. Porque Aristóteles foi um grande discípulo, o maior discípulo de Platão. E quando ele chegou na academia, o que ele fazia? Ele se ocupou da carga de retórica. Isso que a gente tem que ver. Então, esses livros, os 2 primeiros livros, provavelmente que o 3º livro da retórica ele foi escrito posteriormente. E talvez nem seja de Aristóteles. E os 2 primeiros livros, é essa grande descoberta de Aristóteles. Assim, bom, nós precisamos, nós não podemos... A verdade pode, sim, ser vencida num debate. Então, nós temos que, até mesmo para convencer outro, eu tenho que estar armado. Quando eu estou convencido da verdade, eu tenho que estar armado. Porque a verdade ela pode sofrer um fracasso. E, segundo, tem momentos em que, infelizmente, nós não temos certeza absoluta. Aí você fala assim, daquilo que eu não tenho certeza absoluta, eu vou me calar. Não, a vida continua, né, Rodrigo? Na vida, eu tenho que tomar decisões. Então, eu tenho que ser eficaz nessas decisões. Então, técnica retórica e dialética. A dialética para Aristóteles, aqui nessa proposição que você citou, Rodrigo, cuidado, não é a dialética platônica. É a lógica de Aristóteles. Entendeu? É a lógica. Inclusive, Rodrigo, daí surgiu aquele grande problema de saber se a dialética, se nós podemos chamar a lógica de dialética ou não, né? Ou não. Ou se logo a lógica seria os 3 elementos do trivium. Criou-se uma confusão. Então, a dialética ali, Aristóteles elaborou as regras de lógica, e de repente o contraponto das regras bem fechadas de lógica seria a retórica aplicada, né? Como utilizar essas regras num discurso que visa a persuasão. Tá? Então, a retórica, como o Rodrigo disse muito bem, é uma criação antiga, né, ocidental, enquanto primeira escola de argumentação. Quando eu digo assim, a retórica é a escola de argumentação, para Aristóteles é mais do que isso. Né? Ela quer realmente criar uma disposição, né, no interior do locutor para lhe dar os meios, né, retomando um pouco o que o Rodrigo apresentou, aquele quadro, para lhe dar o meio de organizar um discurso capaz de persuadir seus auditores. Então, os conceitos fundamentais dessa arte se encontram na retórica. Por isso que nós escolhemos essa obra. Entendeu? Essa obra de Aristóteles está lá. É de lá que tudo parte. Então, nós queremos compreender a retórica, nós fomos diretamente para a fonte desse desenvolvimento. Então, se nós pensarmos bem, Aristóteles começa a carreira dele analisando a retórica, exatamente como Sócrates tinha feito. O que é, de fato, a retórica. Sócrates tinha se dado conta que os oradores e os políticos conseguiam convencer as pessoas, mesmo quando se tratava de coisas que não tinham nenhum sentido. Mesmo quando se tratava de coisas que não têm nenhum sentido. Mas Sócrates se limitou a mostrar que essas ideias não tinham nenhum sentido, malgrado, né, serem persuasivas. Eu posso passar a palavra para vocês que muitas vezes a gente pode falar asneira e convencer. Em política, nós notamos muito isso. Isso é um absurdo. No entanto, ele elaborou regras que convenceu. Complicado, né? Essa é a problemática da retórica de Aristóteles. Nós podemos convencer o outro de coisas que são absurdas. Se nós buscamos, então, as obras importantes, aí nós tínhamos aqui nesse quadro da pesquisa duas, né? A retórica Alexandre e a arte retórica. A primeira vai refletir a doutrina aristotélica e a segunda permite de estudar as razões.
Para Aristóteles, compreender uma coisa é das causas. Compreender a causa, como que faz uma coisa funciona. E compreender a causa permite a técnica, compreender como funcionam as coisas, permite a técnica de imitar a natureza. A arte imita a natureza. A arte imita, não faz mais nada que isso. Aliás, a arte não pode produzir coisas contra a natureza. Se não tem uma lei da natureza que determina o funcionamento dos objetos, eu não posso produzir. Então, por isso que eu tenho, então, que a retórica entra como essa técnica. Eu tenho que compreender como as coisas funcionam. E compreendendo como elas funcionam, eu posso. Então, tem esse momento, né, esse passo atrás. Eu gostaria que vocês... eu falei bastante hoje sobre esse passo atrás, mas eu acho que ele é fundamental que vocês compreendam que, se não tiver esse passo atrás, não tem técnica retórica. Tá? Eu posso falar, e qualquer um pode fazer. Um pastor pode, né, que tem o dom da palavra, mobilizando um patos interior, ser eficaz também. Alguém que é muito... fala uma coisa muito absurda, né? Mas que fala no sentido que o outro quer, simplesmente, né, sem tentar... nem é convencimento. O outro pode acreditar, mas não é bem isso que visa a retórica. Então, primeiramente, eu gostaria, falando da obra, eu estou fazendo de maneira metódica para falar dessa obra. Vocês têm que ficar... Nós temos aqui nesse grupo, tem uma certa clareza, né? Como ela aconteceu, por que ela foi escrita. Nós não podemos, assim, ficar meio por cima. Né? Ela foi escrita por Aristóteles, as duas primeiras partes, né? Tem até dúvida quanto à autenticidade, está vendo? Ali para fazer quase como uma querela, né? Mas a maioria, digamos que aí, tá vendo, Rodrigo? É quase que nós estamos diante de algo que não dá para decidir. Nós estamos diante de algo contingente. Então, a maioria diz que é de Aristóteles, nós acreditamos. Os dois primeiros livros provavelmente sejam de Aristóteles. Né? E o que ele faz? Ele dá uma teoria, Rodrigo, da argumentação. Ele é teórico. Ele é teórico. Teoria da argumentação. Daí é o conceito de técnica. Mas não é uma teoria, quando eu digo teoria, você pode falar assim, então é contemplação daquela ordem racional das coisas? Não, não é isso que Aristóteles quer. Visando a produção e a persuasão posterior do orador. Esses elementos aí. Os dois primeiros livros, né, dão relevo à teoria da argumentação, enquanto o terceiro, Rodrigo, se você pega bem nessa disposição, porque aqui tem uma disposição, né, Rodrigo? Olha que interessante, né? Então, é elaborado quase de maneira retórica também, a retórica. Ela não perdeu isso aí. Então, no terceiro livro, ele vai estudar as diferentes maneiras de expressão e o lugar que elas ocupam no discurso. Ele vai estudar as formas. Então, o que nos interessa, na verdade, são os dois primeiros livros. Sobre eles que nós temos que dominar. Complementar isso que você está falando? Sim, por favor. Para quem não teve oportunidade ainda de ter o contato com a obra, né? A Flávia acho que vai comprar a retórica e tal. O que o Pedro está falando é importante para a gente ter uma compreensão global, porque esse livro todo aqui, ele é dividido em três livros. Né? Essa obra toda, ela é dividida em 3 livros. Tá? A primeira parte, ela vai falar justamente, ele vai, além de introduzir a retórica e tal, os conceitos, ele vai falar dos meios de prova, dos gêneros. Por exemplo, existem 3 tipos de gêneros. Demonstrativo, o deliberativo, o judiciário e o epidídico. Então, são 3 gêneros. Depois a gente já falou uma certa vez, mas a gente vai retomar. Mas ele vai trabalhar nesse primeiro livro, que é onde ele dá muita força à parte lógica. Muito embora fale das outras. No segundo livro, é o que eles chamam de retórica das paixões. Se vocês forem procurar na internet, retórica das paixões, vocês vão encontrar vendendo um livro inteiro. Retórica das paixões. Mas isso é um dos livros que está nesse livro verde, entendeu? Aqui ele vai falar do lugar comum, mas principalmente ele vai falar do público. Por isso que Perelman, quando ele vai analisar depois, ele vai falar o seguinte, tem o auditório universal, o auditório particular.
Porque o que ele vai falar? Poxa, como é que você convence um velho? Como é que você convence um rico? Né? Qual que é o perfil dessas pessoas? Para mim, posso estar cometendo um erro, mas acredito que não, porque tudo parte de Aristóteles. Mas para mim, até, por exemplo, a Flávia que trabalha, né, com a psicologia, quando você vai falar daqueles... não é estereótipo, não. Aqueles 12 perfis da personalidade, eu esqueci o nome, depois eu vejo e falo, me parece que é fundamentado aqui também. Quando você vai falar, é o líder, não sei o que lá, bom, ele vai trazer daqui, entendeu? Como é a característica de cada uma das pessoas. E o último livro, só para poder passar a palavra para o Pedro, ele vai dar, por isso que eles criticam, né? Ele vai dar a estrutura, que é essa estrutura que a gente trabalhou aqui, que eu falei, da invenção, é descobrir o argumento. A táxi, né? A disposição dos argumentos, a elocúcio é uma coisa, e a axio é outra. Por isso que eles criticam essa terceira obra, que ela não seria dele, porque ela não seria tão, vamos dizer assim, ela é filosófica, mas não seria tão, ela seria mais um manual, vamos dizer assim. E essa obra, a Retórica Alexandre, a grande crítica dela, que eu até achei aqui a minha anotação, eles dizem que não seria de Aristóteles, por mais que ela esteja no Corpus, eles falam que seria do Anaxímenes, essa obra aqui. Por quê? Porque ela é um manual mesmo. Aqui ele fala, olha, no início você faz assim, depois você vai fazer assim. Esse argumento, você vai trazer esse tipo de argumento. A ironia aqui, você vai dizer algo, o estilo vai ser agradável quando você disser aquilo, entendeu? Então, só para poder complementar a palavra do Pedro. Muito obrigado. Ficou claro? Posso perguntar um negócio? Pode, não, deve. Ué, aqui Deixa eu te perguntar. Vê se faz sentido essa análise, então. A retórica é um instrumento que não necessariamente está preocupado com a verdade. Porque o Pedro falou que a gente pode convencer alguém de algo que não é necessariamente uma coisa boa, no exemplo que ele deu. A gente pode convencer algo de alguma coisa errada, vamos dizer assim. Então, a preocupação não é com a verdade em si, a preocupação eu não sei exatamente se tenho essa preocupação de chegar nesse ponto como verdade. Entendeu o que eu quis dizer? Posso responder antes do Pedro? Que aí o Pedro, ele complementa. Acho que o Roger quer falar. Eu ia comentar que essa aí que é a grande discussão do Pedro, né? O Pedro colocou exatamente a percepção anterior de que, de certa forma, né, a retórica pode ser usada nesse sentido que a Flávia coloca, mas que, na verdade, enquanto que instrumento filosófico, ela tem uma conexão profunda com a verdade. Quer dizer, ela tem essa, né, foi essa percepção que nós tiramos aí no nosso trabalho anterior, né? Não sei. Foi mesmo, Roger. Perfeito. Mesmo, deixa eu só responder antes do Pedro, porque o Pedro é o creme de la creme, né? Ele tem que vir por último. O que acontece? É a minha interpretação, tá, Flávio? Com relação a... Concordo. A retórica. A retórica... você lembra quando você estudou? Se não estudou, você vai estudar. Quando você estuda a lógica. A lógica, a estrutura dela é de validade, é válido ou inválido. Ok? Você não analisa se o argumento ali é verdadeiro ou falso. Você até tem o argumento verdadeiro ou falso, mas a grande questão dela ali, a preocupação da lógica, é o argumento válido ou inválido. Né? A estrutura dela. Da retórica, é se o argumento é forte ou fraco. É diferente. Só que a grande questão é a seguinte: quando você fala da verdade, de fato, e aí vem a grande crítica aos sofistas, repito, não são todos os sofistas, são alguns sofistas, porque parece que as duas primeiras gerações até Platão elogiava, e eles tinham os méritos deles, né? O grande problema é quando você pega ali, alguns dizem que seriam os megários, de Megara, né? Que são os erísticos, que é os caras que debatiam por debater, simplesmente por debater, não estavam ligados a nada, a verdade, a nada. Outros dizem que o problema são os advogados e os políticos, mas, tirando que seriam os sofistas, advogados e políticos,
Tirando esse questão de lado, qual que é a grande questão para Aristóteles? Que aí eu acho que fecha com aquilo que o Roger falou. Aristóteles, ele escreve obras esotéricas e exotéricas. Exotéricas são as obras feitas para o públicozão, para o geral. A esotérica é aquela obra feita para os alunos mesmo do liceu, lá, os caras que tinham conhecimento para aquilo. A retórica, ela seria uma obra feita para fora. Mas ela seria, na minha visão, posso estar errado, ela seria uma obra de transição, tanto para fora quanto para dentro. Por quê? Porque alguns autores, alguns estudiosos, eles dizem o seguinte, que a retórica, ela estaria relacionada não só a esse livro verde, ou a esse outro livro, né, a Retórica Alexandre ou a Arte Retórica. Ela estaria dentro da disciplina de retórica, estaria a arte poética, estaria o próprio órgão, e aí que vem a resposta à sua pergunta. E para esses autores, eles falam o seguinte, uma outra obra estaria, ou duas, né, mas uma, basicamente, que é a que eles defendem, estaria também dentro da conjunto da retórica, que seria a Ética Nicômaco. A Ética Nicômaco seria uma obra escrita para ser trabalhada junto à retórica, justamente por causa da preocupação com o que é verdadeiro, entendeu? E só para complementar, a arte retórica, para alguns, ela deveria, porque o problema é que as obras de Aristóteles se perderam, né? Depois de muito tempo elas foram encontradas e tal, então tiveram alguns probleminhas aí. Alguns dizem que a retórica, o lugar correto dela não seria um livrozinho independente, ela tinha que estar dentro do órgão, entendeu? Quando você trabalha lá da interpretação, os elencos sofísticos e tal, tinha que estar a retórica ali dentro. Essas obras de retórica deveriam estar todas juntas, entendeu? Agora passa a palavra para o Pedro, se concorda ou discorda de mim. Não, obrigado pelas informações, né? Vocês perceberam que o Rodrigo, quando ele é provocado, ele mostra que ele tem esses conhecimentos bem precisos, né, com relação às obras, que enriquece muito o nosso grupo, né? A gente vai tentando meditar, e eu acho que ele já respondeu perfeitamente a Flávia, né, Flávia? O Roger, sobretudo. De fato, a verdade está né? A verdade pode ser até um instrumento na persuasão, né? Tentar convencer o convencimento pode ser um instrumento da persuasão, Flávia. Posso só complementar aqui para a Flávia? Flávia, você que tem interesse, você pode procurar no órgão, vai ter lá elencos sofísticos ou refutações sofísticas. Você vai encontrar. E tem o problema justamente das falácias. Alguns chamam de sofismas. Eu não gosto de usar o termo sofisma, eu uso só o termo falácia, porque eu acho que é preconceituoso contra esses pensadores que foram muito importantes. Se a democracia existiu na Grécia, é por causa dos sofistas, para mim. Porque eles não tem como você falar de democracia sem falar desses caras. Mas, só para poder, se você tiver interesse depois, existe, então, além da obra aristotélica, que vai falar das falácias no elencos, né? No órgão, é o livro 6 do órgão, que ele vai falar de falácia mesmo, né? Você tem uma outra obra incompleta do Schopenhauer, para quem gosta do Arthur Schopenhauer, chama Dialética Erística, aí vem, Dialética Erística, ou A Arte de Ter Razão, ou Como se Vence um Debate Sem Ter Razão, ou 38 Estratagemas. Ali ele vai trabalhar 38 falácias. Só que, de fato, existem tantas falácias quanto argumentos, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a gente tem uma concepção assim, o ad hominem. Isso seria um outro dia, eu traria esse tipo. A gente vai trabalhar esse tipo de argumento quando a gente for trabalhar, eu vou trazer a parte mais prática. Mas, por exemplo, quando você fala argumento ad hominem, existe uma diferença do argumento ad hominem do argumento ad persona. Qual que é o argumento ad hominem? Por exemplo, Isabel, você é uma advogada, aí está convidada para fazer júri comigo. Você vai ver eu e o Elvio, né, que é amigo do Roger, doutor Elvio, o promotor, a gente briga mesmo, mas ele é um cara, ele
é educadíssimo. Depois a gente brinca e tal. A última vez eu peguei tão pesado com ele, depois eu dei até chocolate. Mas por quê? Porque, bom, é da arte ali de brigar. Só que a grande questão é, muitas das vezes você tem um argumento ad hominem e ad persona. E existe uma diferença entre os dois. Existe uma obra, Como se vence um debate contra um esquerdista, alguma coisa assim. Depois eu vejo o nome da obra direito e passo para vocês. É de um autor americano. Ele fala o seguinte, e para pensar, hoje em dia, a gente trazendo para o mundo de hoje, toda vez que você está num debate, o cara quer te desestruturar, ele te ataca. Porque ele sabe que quando ele te ataca, você vai tentar se defender. E quem se defende de um ataque, perde a razão. O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, viro para você, aí eu, por exemplo, não vou falar o nome desse cara não, porque esse cara não é filósofo, não é pensador, mas é guru desse povo aí de extrema... quando ele se sente ameaçado, a primeira coisa que ele fala é sua vadia, seu bandido, seu mau caráter. Ele ataca. Porque aí você vai tentar fazer, mas peraí, por que você está me chamando? Ele desvia o foco. Isso é o ad persona, é o ataque pessoal mesmo, a ofensa. Eu viro para você e falo o seguinte, seu babaca. E aí, quando você vai tentar se defender, você perde o foco, você começa a se defender. Agora, quando ataca ele, a primeira coisa, seu babaca, seu otário, então ele retruca, entendeu? Vira aquela coisa baixa. Isso é o ad persona, esse eu não gosto. Mas o ad hominem, muitas das vezes, ele é necessário, né? Às vezes eu estou num argumento e o indivíduo tá trazendo um argumento sólido ali, alguma coisa, ou tá criticando alguma coisa, que eu tenho que virar e falar assim, olha, mas a sua conduta não condiz. Esse é o ad hominem. O ad persona está dentro do ad hominem, tá? É o ataque ao homem. Mas eu vou falar assim, olha, Flávia, a sua conduta não condiz com aquilo que você está prezando. Né? Igual aqui, lembrei o nome. Os 12 arquétipos de Jung, que eu não estava lembrando, é fundamentado basicamente, assim, vem lá de Aristóteles essa concepção. Mas, por exemplo, eu te falei disso, você não lembrou na hora, você tinha que lembrar, e agora você vem querer falar alguma coisa sobre psicologia? Deu para entender? Eu falo assim, olha, o seu comportamento não condiz. Só que, às vezes, justamente essa incoerência, ela tem que ser mostrada. O problema é quando ela é mostrada de uma forma sorrateira. Deu para entender? Deu? Sim. Deu sim, obrigada, Rodrigo. Valeu. Interessante. Então, eu acho que já ficou bem claro quanto a... E eu proponho ali, agora, eu acho que nós temos que ter um certo rigor. Uma coisa é falar de retórica, outra coisa é falar de técnica retórica. Vocês compreenderam a diferença? A questão sobre a verdade ficou clara, né, Flávio? Se você compreendeu agora, você sabe que uma coisa é fazer retórica, outra coisa né, enquanto técnica, outra coisa é elaborar um discurso de persuasão. Aí, inclusive, o que o Rodrigo está dizendo, eu posso até usar, né, num discurso de persuasão, na retórica, o quê? Um sofisma, o ad hominem. Acho que ficou bem claro, né, Rodrigo? A tua maneira de usar esse exemplo aí deixou bem clara a coisa. Os dois campos diferentes entre retórica e técnica da retórica. Mas fazendo retórica aqui entre nós, eu posso falar que eu estou fazendo a retórica no sentido de convencer vocês? Não. A prova é que o Rodrigo fala assim, vamos tentar compreender esse texto. Né? Aí eu estou falando realmente a racionalidade de vocês. Posso complementar? Por favor. Está ficando bem claro para a gente agora esse negócio. Flávio, você perguntou da moral, né? Da moral não, você perguntou da verdade. Inclusive, inicialmente era o nosso projeto, né, Pedro? Não sei nem se a gente vai manter esse nome, mas o que acontece? Eu utilizo uma metáfora para me referir à retórica. A Maristela deve lembrar disso, não sei se eu cheguei a comentar no nosso grupo de estudo para a seleção do mestrado. Eu utilizei o nome o seguinte... Você fala para falar de retórica ou para falar da técnica da retórica? Desculpa. Não, eu vou falar... Da técnica. Vamos botar assim, da técnica. Diferente aqui... Ok. Da técnica retórica. Porque, para mim, naquele momento, eu não tinha feito essa distinção ainda, mas a técnica retórica, para mim, ela é a panóplia de Dendra.
que é isso? É a armadura grega. A armadura, ela é boa ou ela é má, Flávia? Depende, né? Se tá querendo atacar ou se tá querendo se defender. Ela é amoral. Ela não é feita para matar. Ela é feita para ser uma armadura. Ela mata, mas ela te defende, entendeu? A retórica é a mesma coisa. Quando você estuda, e o próprio Aristóteles ele fala isso quando ele fala da refutações sofísticas, ele fala o seguinte, olha, você tem que aprender, e o Schopenhauer também vai falar isso, você tem que aprender esses estratagemas, né, falaciosos e tal. Por quê? Porque pode ser que usem contra você. Então você tem que saber contra-argumentar. Você tem que saber se defender. Igual aqui agora, eu já te falei. Quando o cara te atacar, não vá se defender. Contra-ataca ele e depois você vem defendendo. Entendeu? Então você tem toda uma estrutura, uma estratégia para poder usar. Então o que você tem que pensar é o seguinte, para mim, tá? Tem gente que não defende isso não, mas para mim a retórica ela é amoral. Ela não, para ela verdade ou mentira não é o cerne dela. O que ela se preocupa é das estratégias, das técnicas, a técnica retórica, né? A estratégia para atingir a persuasão. Que agora o Pedro já fez até uma distinção que eu gostei demais. Aí, e vê como a gente preparou junto, né, Rodrigo? Está funcionando perfeitamente o nosso... Parece até que preparamos junto, né? Mas coincidência, olha só. É tudo de Rodrigo, né? Que o pessoal tem que saber. Olha só, eu vou dar uma citação de Aristóteles, da Retórica, livro 1, capítulo 1. Livro 1, capítulo 1. A passagem ali, como tem aqueles números, né, da paginação clássica dos manuscritos, é 1355A. Então, quem tiver, quiser dar uma olhadinha, eu estou com ele em francês, tá? Então, eu vou traduzir. Para a gente compreender realmente. Olha, além do mais, diz Aristóteles, além do mais, é necessário ser apto a persuadir o contrário de sua tese. Tá? Então, se a retórica, a arte retórica, né, Rodrigo, ela tem um sentido, é que é necessário, existe uma necessidade, que é de convencer na retórica do contrário da sua tese. Não para... Olha, aí ele diz, não, com certeza, para fazer indiferentemente as duas coisas. Não é para... ter a capacidade... É por isso que a retórica nasce num contexto de agônica. Ela, na verdade, é uma preparação ao combate. Preparar ao combate, quem fez luta aqui, né? Estou pensando em alguém em particular aqui, ele tem que antecipar os golpes do outro. Então, fazer a arte retórica é fortalecer pegar a metáfora sua, né, Rodrigo, do teu mestrado, essa armadura, né, preparar essa armadura que ela seja o mais eficaz possível para o embate retórico, no embate. Porque é necessário persuadir o outro da tese adversária. Então, a primeira técnica, por isso que a nossa sociedade aqui, né, Rodrigo, de debate, do Rodrigo, do Roger, da Flávia, do Marcos, da Isabela, da Maristela, de todo mundo, no fundo, né? Essa nossa técnica, a sociedade de debate, ela, com a question, né, com a disputatio, ela tenta honrar a posição de Aristóteles. Eu tenho que ser capaz de contemplar essa posição de Aristóteles. Eu tenho que ser capaz de antecipar a posição do outro para, em seguida, ser capaz de argumentar. Então, eu tenho que fazer um exercício contrário de assumir a tese do outro. E até mesmo dar argumentos para que o outro se convença. Então, é necessário estar apto a persuadir o outro, a persuadir o contrário de sua tese. Então, se você fazer retórica, não é simplesmente convencer o outro da sua tese, mas tem que ser apto até do contrário da sua tese. É o caráter, quase que a moral dessa técnica, né, que o Rodrigo falava. Está aqui no texto de Aristóteles, como citação para vocês.
eu tenho que ser capaz. Não porque para fazer indiferentemente as duas coisas. Ele está falando assim, ser capaz de fazer isso é a moral, né, Rodrigo? Mas não é para uma imoralidade, ele não está pregando a imoralidade, Rodrigo. Não, com certeza, para fazer indiferentemente. Se eu tenho uma convicção de uma tese, né, uma convicção que dá o convencimento, do qual nós falamos anteriormente, eu tenho a convicção de uma tese, eu tenho que me exercer a defender até a tese do outro, fazendo isso eu fortaleço a minha, não para depois falar qualquer coisa. Então, essa ideia de que o sofista, inclusive, preparando vocês para a nossa disputácio, essa ideia de que o sofista vai lá sem se convencer da verdade é como dizer que ele não tem tese. Então, o momento anterior à retórica, onde ele vai usar a técnica retórica na elaboração do discurso, ele tem que ser apto até mesmo para tentar defender a tese adversária. Por isso que os grandes tratados de retórica, como Helena em particular, eu sugeriria que vocês lessem Helena. Né? Ele é um exercício tentar defender Helena, né, contra a crítica que fazia, que ela traiu o seu povo. Tá bom? Então, é necessário ser hábito de... E ele continua aqui, ó. E, entre aspas, né, foi na tradução minha em francês aqui, tá aqui, ó. Pois não é necessário, não. Nada. É necessário que nós não convençamos ninguém daquilo que é imoral. Quer dizer, aqui Aristóteles está fazendo apelo à ética. Entendeu? É necessário, se nós quisermos realmente ter uma sociedade justa, que a arte da persuasão leve em conta a verdade moral, a ética. Né? Aquela ideia de colocar a ética, inclusive, Rodrigo, olha que argumento interessante, que justifica a tua fala. Vamos colocar a ética no organon, a retórica no organon e a ética também fazendo parte disso. Porque aqui Aristóteles está dizendo claramente, ó, não devemos persuadir em nada. É necessário que nada do que nós persuadamos seja de moral. Então, não é fazer retórica, a técnica retórica, não é cair no imoralismo total e dizer, bom, façam, eu jogo vocês aí na sociedade, vocês vão fazer o que querem. Porque tem uma verdade moral por trás disso. Só fazer uma explicação, porque eu acho que para a Isabela seria interessante, porque a grande maioria aqui já teve grande contato com as obras de Aristóteles. Talvez a Isabela, por vir do direito, isso é uma fragilidade. Eu tinha, né, quando eu dava aula e tal, que os alunos não têm esse tipo de visão. Esse órgano que a gente está se referindo, Isabela, é um conjunto de livros que eles fazem. Órganos é instrumento. É onde está a lógica. Sabe a lógica que você já ouviu falar, que todo mundo escuta e tal? Ela sai de algum lugar, ela vem do Aristóteles. Na verdade, vamos partir que venha dele, tá? Porque alguns falam que até Platão, Sócrates, né, teria ali um esboço, mas é ele que sistematiza, essa é a grande questão. A lógica vem de Aristóteles. Então, esse órgano, quando ele fala, é onde está essa lógica. Isso que você aprende hoje, isso é lógico, vem desse cara, do Aristóteles. Sim, mas essa coisa de você adiantar o argumento do outro, por exemplo, é algo que eu consegui identificar naquele manual que você passou, né? Eu consegui ler ele, e lá ele fala que você deve procurar adiantar os argumentos do outro mesmo. Isso em Aristóteles chama prolepse. Uhum. Você antecipa o que o cara vai falar, por isso que o discurso, ele é artesanal, é um artefato, você faz com arte, existem aquelas pessoas que nascem com dom, e ele pode ser aprendido, entendeu? Aí que vem a minha dissertação, né, Pedro? A pessoa vai trabalhar aquele discurso, você vai se planejar, poxa, eu vou falar isso, o fulano vai intervir aqui, e eu vou ter esse contra-argumento, porque ele vai falar isso, entendeu? Então, com certeza. Você antevê, então você prepara com muito esforço. Fortalece o nosso. E a prolepse, aí o Rodrigo falou, e a Isabela viu como está bem em sintonia, né? Vocês estão compreendendo. Quer dizer, essa antecipação, a palavra-chave é a prolepse, a antecipação, Isabela. Tem que antecipar. Isso eu sei que você exerce enquanto advogada, você tem que, né, antecipar os argumentos. Com certeza. Mostra a importância da antecipação no discurso persuasivo. Quer dizer, num discurso persuasivo, que não é a técnica retórica, vocês entenderam?
Já é a retórica. No discurso persuasivo, eu tenho que antecipar. Então, não posso esperar que os... O que ele está querendo dizer com isso? Eu não posso esperar que os auditores se coloquem questões. E que raciocine, né, no sentido contrário. Então, eu antecipo. É necessário prever a argumentação do adversário para ser apto a refutá-lo. Então, antes de estar naquele embate do vivo, né, no combate, eu já vou armado. Então, ser capaz de antecipar. Um homem deve... Aristóteles, né, ainda na retórica, eu vou dar outra passagem, que eu selecionei para discutir um pouquinho com vocês, que a gente falou bastante, mas eu quero dar no texto, para mostrar tudo que a gente falou está em Aristóteles, gente. Olha só. Retórica, livro 1, 355b, na continuação desse texto. Para quem tem o texto aí, dá uma olhadinha. Para a gente compreender. Até eu nem vou explicar, assim, não entrar em algo meio professoral, tá? Você tem o número do B, Pedro? Tem, é o B. 55B o quê? 1, 2, 20? Ah, eu não tô com ele aqui. Tá. Mas busca onde está... Eu vou traduzir aqui e você vai encontrar. Ó. Se é vergonhoso, vergonha, de não poder se defender com o seu corpo, seria absurdo, né, aqui ele exagera, que não existisse a possibilidade, uma vergonha, né? É um absurdo que nós não tivéssemos vergonha de não poder nos defender pela palavra, cujo uso é mais próprio ao homem que o uso do corpo. Então, o homem é um ser formado de corpo e de alma. O corpo se defende, a gente sabe que o nosso corpo se defende naturalmente contra a agressão dos meios externos. Viver é uma homeostasia, um equilíbrio, né, interno. E quando alguém de fora vem nos agredir, nós temos um dever de nos defender. E não se defender é uma vergonha. Aí ele fala assim, se o próprio do homem, está voltando aqui para o próprio do homem, está introduzindo a retórica, olha que interessante, Rodrigo. Quer dizer, a retórica não é um detalhe, ela está introduzida na natureza humana, Rodrigo. Ela faz parte então, que é o ergon do homem, é a função do homem. Eu nunca vou me formar, ser um homem de bem, um cidadão, se eu sou incapaz de me defender pela palavra. Como eu deveria ter vergonha de ser incapaz de me defender pelo corpo. Então, a gente tem que pensar, agora, a onda das academias aqui me faz muito viver a vida grega. Quer dizer, os gregos viviam nesse treino, né? Para manter o corpo, para preparar o corpo em caso de combate. Então, nós temos que criar arenas, e isso é a sociedade de debate. Arenas, que o Rodrigo chamou de treino, onde a gente vai preparar ao combate. E fazendo isso não é simplesmente, vamos, uma coisa qualquer. Faz parte da nossa natureza. O Logos faz parte da nossa natureza. E se o Logos faz parte da nossa natureza, nós nascemos com habilidades, certo? Mas nós, como o corpo também, tem habilidades. Mas ele tem que ser treinado. Tem que ser treinado. Esse treino, realmente, né? Por quê? Porque o próprio dom é o Logos, a palavra. E daí vocês falam assim, mas Pedro, a palavra, o Logos, é uma atitude do ser humano. Ele visa a comunicação. Erro. Esse é o erro. Definir a linguagem como instrumento de comunicação, de expressão daquilo que está no interior. Para Aristóteles, nessa proposição, ele está dizendo que a ação não é comunicação. A linguagem tem que ser pensada em termos de ação. Fazer retórica é essencial para a natureza do homem, porque o homem age através da palavra. E ele modifica o meio no qual ele está. Fazendo, ele tem que se defender. Posso complementar? Por favor. Eu acho que é interessante. Bom, quando a gente pega a própria palavra logos, que é palavra, que é razão, né? A gente retoma... Até eu não sou cristão, não sou religioso, vocês já sabem disso, né? Mas quem até vê, na origem, na Bíblia está isso, né? Na origem,
era o logos, né? Era a razão, era a palavra e tal. O que é isso? É o pensamento. Eu acho que, complementando a minha interpretação, quando você fala logos não é simplesmente o verbalizar, é diferente. Logos é a Isabela, a Flávia, o Marcos, o Roger, a Maristela, a Isadora, vou tirar o Pedro, a gente pensa, é a conversa interior, a gente pensa em português, é a nossa linguagem, a nossa língua. Olha só, por que eu tirei o Pedro? Porque o Pedro é polilingue, nem sei qual que é o nome que se dá, né? O Pedro fala um monte de língua. Então, provavelmente, ele deve ter uma embolação danada na cabeça dele. Ele deve sonhar em francês, em latim, em grego, em alemão. Ele mas para o homem mediano aqui, para a gente, que não é Aristóteles, não é Tomás de Aquino, não é Agostinho, não é o Pedro Calixto, a gente pensa, olha só, a forma que a gente fala é a forma que a gente pensa. Eu conheço pessoas, e eu conheço mesmo, uma pessoa que ela só consegue pensar falando. Ela não consegue com a boca pensar, é incrível, ela não consegue com a boca fechada raciocinar e depois falar. É o que todo mundo faz. Ela só consegue pensar verbalizando. E mais um assunto que eu acho que poderia trazer, que tem a ver com Pedro. Todo mundo diz o seguinte, que a maior invenção do homem foi o fogo, porque você quebra as moléculas da carne, tem mais energia para o cérebro e desenvolveu. Outros falam, é a roda que diminuiu as distâncias e tal. Para mim, Rodrigo, eu acho que a maior invenção do ser humano foi o logos, por mais que seja inato. Mas o logos que eu falo é o seguinte, é o racional, é o pensamento de uma forma que eu consigo falar aqui e vocês conseguem entender. Por quê? Porque foi através desse pensamento que o homem consegue se desenvolver e através desse pensamento, desse logos, dessa palavra, dessa comunicação, seja interna ou externa, que a gente conseguiu chegar onde a gente está hoje. A gente não conseguiria ter os avanços que a gente teve se a gente não conseguisse falar, se não conseguisse escrever, porque se a gente hoje está estudando e a gente vai ser grandes oradores, é porque a gente estudou Aristóteles, que o cara escreveu há 2.500 anos atrás. E eu vi uma passagem, eu não sou especialista dele, mas eu vi uma passagem que eu acho que tem muito a ver com o que eu vou finalizar aqui agora. O próprio Wittgenstein, ele fala que o nosso mundo é limitado pela nossa língua, não é isso? Ou nossa comunicação pela nossa língua. É de fato que quanto menos capacidade você tem, quanto menos conhecimento você tem de palavras, inclusive, e aí vem o problema dessas traduções, quanto menos você tem, mais é a sua limitação, maior é o seu problema. Então, eu queria complementar isso que o Pedro falou, com esse meu depoimento pessoal, o que eu penso com relação a essa parte do logos, a essa parte da razão. Exatamente, Rodrigo, muito bem. Maristela está falando? Não, sou eu mesmo, desculpa. Então, muito bem, Rodrigo, eu acho que é exatamente isso, porque quando o Rodrigo disse que o logos, associou logos e pensamento, ele fez um gesto muito interessante. Só o homem pensa verdadeiramente. Só o homem pensa. Porque o que significa pensar aqui? É ter um domínio do ato de falar. O animal também se comunica, entendeu? Mas ele se comunica por instintos sem poder pensar. Então, o instinto dele não se torna uma arma. Se bem que, bom, não vou entrar muito em detalhe, parece que tem casos de animais que usam um pouquinho os sons, né, como uma espécie de arma. Mas é raro isso aí. Mas o homem pode, então, de fato, pelo logos, pelo pensamento, entrar em diálogo, né? Vocês entenderam? Entrar em diálogo. E não é simplesmente comunicar. Então, que os animais podem fazer muito bem, através de um grito, né? Ele está entrando em contato com a racionalidade do outro para produzir algo. Isso que o cara só está querendo dizer. Ele está usando a faculdade da linguagem, só o homem é capaz disso. E Aristóteles começa a política sendo, né, Rodrigo, o campo central onde isso vai se dar. Por quê? Aristóteles, na política, ele começa a definir o homem como zoon, logon, ekon.
animal que possui o logos, né, Rodrigo? Então, se ele está dizendo que esse é o animal que possui o logos, os outros não possuem. E daí ele fala assim, por que ele possui o logos? Ele fala assim, ele possui o logos porque ele é zoon politikona, porque ele é animal político. Quer dizer, aí, existe uma submissão do logos. Tadinha da Raquel, cuidado, tadinha. Ô, Isabela, tá aberta aí, Isabela. Tadinha da Raquel. Então, né? Raquel é a filhinha dela. Ela trabalha com a gente aqui, mas eu sei que ela tem que cuidar da menina dela, é normal, né? Essas são as contingências, né, que vai falar no Aristóteles. Então, nós estamos, assim, de fato, então, o animal usa a comunicação, o homem usa o logos. E se ele usa o logos, é porque, e o logos faz parte, como o Rodrigo disse muito bem, da natureza humana, né? E os animais não têm, é porque o homem é um animal político, né? E o que significa ser um animal político? Aí vem a questão, Rodrigo, olha que interessante. Ele é animal político porque as regras de estar junto não são pré-determinadas. As regras do viver junto não são dadas pela natureza. Os animais são simplesmente sociais, né? Uma formigueira é social, muito mais social que a gente. Mas o homem tem que, então, usar o logos para determinar e convencer o outro. Entendeu? Convencer, e quando não consegue pelo convencimento, até mesmo pela persuasão. Senão, então não existe governo, vamos falar assim, pegar o discurso epidítico, não, né? Vamos pegar mais o da Assembleia, né, Rodrigo? Legislativo. Isso. Pegar deliberativo. Muito obrigado, Rodrigo. O discurso deliberativo mostra claramente isso, que não existe, Isabela, eu vou passar a mão para a Isabela, eu vou parar de falar até porque essas duas mulheres pediram a palavra, mas a ideia a deliberação implica justamente nessa capacidade de decidir. O que é justo ou injusto é resultado de uma lei positiva. Né? Quem faz direito sabe muito bem que é isso. Não fala lei da natureza, né? O viver em conjunto não é resultado de leis dadas pela natureza, e sim resultado de leis que nós decidimos. Então, o logos está justamente nisso, porque nós somos políticos, e que o bem e o mal de uma ação, matou ou não matou, é justo ou injusto, tem que ser discutido. O Flávio e Isabela, antes de passar a palavra para vocês, eu só queria aqui fazer um destaque, que o Pedro fez a citação expressa a um gênero epidídico, deliberativo. Qual que é a diferença de um para o outro? São 3 gêneros do discurso retórico, da retórica. Você tem o gênero deliberativo, que ocorre nas assembleias, é o político mesmo. O tempo dele é um tempo pensando no futuro. Você tem o gênero judiciário, que sou eu, a Isabela, o Roger, que ele ocorre aonde? No aerópago, ocorre também, né, de uma forma nas praças públicas, mas forense, ele é forense. Ele está pensando no passado. Tanto é que quando a gente julga um crime, a gente julga basicamente o quê? Algo que já aconteceu, né? E você tem o gênero epidídico ou panegírico. O que é isso? É o do presente, é um elogio, por exemplo, uma oração fúnebre, uma demonstração, uma aula, né? Às vezes, o que chamam de vitupério, que é vituperar, que é atacar, uma ofensa, uma carta, uma graduação, um discurso de aposentadoria, todos os discursos que falam do momento, ele é esse epidídico, tá? Passa a palavra para a Fábio, então. Então, enquanto o Pedro estava explicando, eu fui ler essa citação que ele trouxe, e aí eu avancei um pouco mais. Eu achei interessante pontuar ela aqui, porque nessa citação que ele falou, 1355b, tem mais um pouquinho para frente, olha como é que é interessante essa parte que ele traz. É também evidente que ela é útil, e a sua função não é persuadir, mas discutir os meios de persuasão mais pertinentes a cada caso. Entra exatamente no que o Rodrigo estava falando, da escolha da falácia, de como executar isso de uma forma
aplicada ao caso e tudo mais. E aí, ainda, ele traz um exemplo que eu achei interessante, não é a função da medicina dar saúde ao doente, mas avançar o mais possível em direção à cura. Eu achei que isso entrelaça o que o Rodrigo tinha falado com o que o Pedro tinha falado. Está no 1355B, 18. Muito bem, Flávia, excelente. Sensacional. Então, ela não tem... Igual a medicina, ela é uma arte. A gente tem que botar lá na época, né? A medicina, para eles, era uma arte. Não era ciência, era arte. Ela não tem a obrigação de salvar a vida, mas sim de utilizar os meios para a cura. A mesma coisa a retórica. Ela não tem a obrigação com a persuasão, mas sim encontrar os meios persuasivos. Eu acho sensacional isso aí que você falou. Isabela? Então, é porque eu também gosto muito da área de psicologia, né? Inclusive, linkando com a área da Flávia, com relação a essa importância do pensamento, né, que vocês estavam falando, que é uma característica própria do ser humano. Né? A psicologia também fala que o pensamento, ele é a base de tudo, né? Um pensamento gera uma emoção que vai gerar as nossas ações, né? Eu achei interessante linkar com essa área da psicologia. Eu também gosto muito, né? Então, uma das importâncias, né, do pensamento, como ele é tão fundamental para a gente. Né? Começa tudo nele. Posso complementar com uma outra área que não tem a ver com a gente? A hipnose. Muito legal. A psicologia eles não gostam, né? Mas a hipnose tem o loop hipnótico. Você tem... eles sempre fazem isso, mas a grande questão é que eles utilizam argumentos retóricos, eles utilizam parábolas ali, eles contam storytelling puro, eles baixam o senso crítico. Mas aí é um outro momento, mas só para que você tenha a ver com o que você disse, você tem uma experiência que gera... você tem uma experiência que gera uma... Peraí que eu vou lembrar. Experiência... Estímulo. Oi? Um estímulo? Uma resposta? Não peraí, loop, chama loop hipnótico. Hipnótico. Peraí que eu vou complementar, para não ficar falho, porque agora a cabeça falhou. É experiência que... Eu falo isso toda hora. É a experiência que gera uma crença, que gera uma imaginação, que gera uma fisiologia. O que isso quer dizer? Olha que coisa interessante. O hipnotista, ele gera em você uma experiência qualquer. Ele começa com as pseudo-hipnoses, tá? Apresentando o dedo colado. Isso aqui, na verdade, não é hipnose. O dedo vai juntando, vai juntando, vai juntando. Isso aqui é um movimento normal de contração ou não do seu músculo. Só que aí você começa a acreditar que ele está sendo hipnotizado. Então, ele gera uma experiência que gera uma crença, fui hipnotizado, que vai gerar uma imaginação, poxa, eu vou ser mais hipnotizado, que gera uma experiência que aí ele começa a gradativamente chegar nas hipnoses de verdade, que gera uma fisiologia, que é o quê? Uma reação do seu corpo. Então, tem a ver com o que você falou. Só que eles utilizam o quê? Verbal. Pode ver. Tem a hipnose não verbal, mas a grande maioria das vezes eles contam histórias, baixam seu senso crítico e vão trabalhando no meio da historinha isso. Excelente. Bom, primeiramente queria agradecer as meninas que estão participando, né, aqui. É bom terminar hoje com a fala delas, falas importantes, né? A Flávia introduzindo a ideia de retórica como sendo... associando essa ideia de retórica à concepção da verdade, à necessidade da retórica, e a Isabela como que a retórica não é mais aquela ciência da Ornácio, né, Rodrigo? Que é o preconceito que nós estamos quebrando, mas ela implica em conhecimento de antropologia, de política, de psicologia, de como funciona. Então, um bom orador técnico em oratória, ele tem que compreender a hipnose, como disse o Rodrigo, compreender outras ciências também. Então, de repente, a retórica que é considerada como uma ciencinha nutrível ali da Ornácio, ela torna-se algo fundamental, a ciência da ciência, já que o próprio do homem é justamente não de usar o corpo, não pode.
Inclusive, eu gostaria de comentar também nessa questão da hipnose, né? Eu já fiz um curso de hipnose transformacional, que eles trabalham justamente com a questão da comunicação, né? A forma como você se comunica com os outros e com você mesmo, né? Vai fazer você ter uma visão diferente a respeito da vida, isso vai mudar suas atitudes e seus resultados, né? É bem bacana. Certeza. Então, enquanto o Pedro não volta, eu só queria aqui, primeiro, agradecer a todos vocês que participaram, a todo mundo que esteve aqui presente. Ô, Pedro, tá muito baixo. Não dá para escutar, não. Queria agradecer a todos vocês. Eu, finalizando a minha parte, eu queria só falar o seguinte, eu achei depois eu vou tentar compartilhar, para passar a palavra para o Pedro finalizar mesmo, eu vou compartilhar lá no grupo um artigo de um professor da Universidade de São Paulo, João Adolfo Hansen, é um professor muito conceituado que fala sobre retórica. O artigo é Instituição Retórica, Técnica Retórica e Discurso. E ele inicia esse discurso falando sobre a palavra retórica. Que eu escolhi essa passagem para poder... vou explicar essa passagem desse início desse artigo dele, para finalizar aqui, porque eu achei sensacional e eu acho que diz bastante com o que a gente está buscando aqui. Conhecer a retórica. Essa que é a grande questão. Não é só o método, e sim a retórica como um todo, como o Pedro destacou. A retórica, para ele, da forma que é escrita, ela tem uma raiz R, né, de retórica. Vocês já perceberam que essa raiz indo-europeia, o R aí, ele dá uma noção de movimento, e ele até usa algumas palavras, né? O réu no grego, por exemplo, escorro, ou no latim, no português, correr, correre, né? Curriculum, ele discorrere, discorrer, discurso, né? Esse R, ele dá justamente esse sentido de movimento. E ele fala que o sufixo ik, retórique, né? Retórica, ele simboliza ou representa justamente a técnica. Porque tudo que tem técnica, a gente vê que termina com ik. Por exemplo, cosmética, ik. Tá vendo? Dialética, retórica. Então, ela representa esse sufixo representa, então, a técnica. É uma técnica. Então, a retórica seria uma técnica em movimento. E uma outra coisa que ele destaca, até para poder justificar isso, é que, na verdade, não existe uma única retórica. Isso eu falei no último encontro nosso. Existem várias retóricas. Isso que a gente está estudando é uma retórica. Só que existe inúmeras outras. Então, é uma ciência que, infelizmente, a gente não aprende, né? O Pedro teve que sair agora, não sei se o Pedro vai voltar. Maristela, quer despedir? Flávia, quer despedir? Isabela? Marcos? Tchau para você. Na verdade, eu quero só perguntar uma coisa. Essa parte teórica, a gente tem uma pretensão de avançar de tanto em tanto? Tipo assim, essa primeira fala do Pedro foi o livro 1, a primeira partezinha. Aí, semana que vem, seria a segunda parte? Só para saber para eu ler antes. O Pedro, a gente tinha conversado com a Isadora, o Pedro tinha feito uma proposta até da gente dividir ali, para que a gente pudesse, ao longo do tempo, e eu acho que esse semestre, o Pedro voltou, que nesse semestre, a gente trabalhar a retórica de Aristóteles. Nada impede também depois a gente pegar um Cícero da vida, aí, mas para os próximos, vamos devagarzinho. Então, eu acho que eu já até compartilhei. Se eu não compartilhei, eu compartilho de novo. Ela está como mensagem mesmo escrita lá no grupo, que era a sugestão do Pedro, que ele ia falar sobre
o Itimemas. Então, a gente vai, na medida do possível, seguir isso aqui, né, Pedro? Isso mesmo. Tá? É isso. E a gente pode comentar também no grupo, olha, eu estudei isso, eu gostaria de falar isso na próxima, para não ficar sempre eu, o Pedro, o Roger, a gente dividindo. A Maristela liberou o som, eu sei que ela vai falar. Não, vou falar nada, só agradecer, muito, muito bom. Privilégio estar aqui aprendendo com vocês. Eu acho muito bem, Marcelo. Eu acho que a primeira coisa é que a gente está muito agradável aqui, né? A gente vem com prazer. Eu acho que isso aí não tem nada que substitua, tá? Eu acho que é por aí. Fica tranquilo. Na verdade, eu fiz assim, ó, nem um terço daquilo que eu tinha preparado. Eu acho que a gente vai ter que ter a paciência do conceito mesmo, né? E devagar, né, Rodrigo? Como você disse. E outra coisa, eu vou anunciar para vocês, eu acho que esse grupo, como ele está trabalhando bem, é um grupo meu que mais trabalha. Grupo meu, que eu digo que eu trabalho com vocês. Não tem ninguém dono, né? Foi eu. O que a gente pode fazer é criar um grupo de pesquisa no CNPq. Isso, para vocês, é importante para o currículo dos estudantes, futuros mestrandos. E aqui tem muito, aqui ó, já tem o Rodrigo mestrando, Roger, professor. Não, eu sou mestre. Não esqueça não que eu sou mestre, eu estou fazendo o segundo mestrado. Eu sou mestre. Depois de autoridade aí, ó. Eu sou mestre. Mas você é mestrando, né? Mestre mestrando. Mestre mestrando. Maristela está mestrando. Eu acho que tem mais aí. Né? A Isabela, futura mestrando. Né? Marcos. O Marcos. Então, acho que nós devemos manter o horário, né? Vamos parar por aqui. Propõe que nós paremos, então. Então, gente, muito obrigado. Eu queria... Depois a gente vai compartilhar essa aula no YouTube. A gente tem também no Instagram Sociedade de Debates, o FJF. Curtam lá e tal. Na medida do possível, a gente vai compartilhar também algumas informações. Assistam, deem like, compartilhe lá no canal do YouTube, Sociedade de Debates, o FJF. Que está bombando. O último vídeo nosso, em 2 horas, já teve não sei quantas visualizações. Então, assim, divulguem para a gente. Quem que organiza o grupo no Instagram? Sociedade tô eu, mas eu posso compartilhar contigo também. Depois você me manda aqui, que eu não estou achando. Sociedade de Debates, o FJF. Depois eu te mando, tá? Então tá bom. Tchau, gente. O Roger está doido para falar. Não, eu estou só aqui para me despedir, né? Acho a ideia do Pedro do grupo do CNPq muito boa. Ok. Então, gente. Se valer título na área do direito, né, Pedro? Porque na filosofia eu sou um mero estudante, né? Aprendiz do Rodrigo, mas se valer título no direito, pode botar eu tenho doutorado, né? Nós somos todos aprendizes, né? Pronto, né? Mas eu acho a ideia muito boa, acho que procede, né? É bom registrar. Então, gente, vocês me desculpem, eu tive que acompanhar só ouvindo, que eu estou com vocês e com o outro aqui, que também não concluiu ainda. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, nós estamos junto com mais eficácia. Né? Tá bom? Gente, então... Tá, gente. Agradeço, obrigado. Sim, obrigado. A história foi contada. Um abraço. Muito bom. Muito bom, muito bom. Parabéns, Pedro. Parabéns. Não, já parou de gravar. Espera aí, deixa eu ver. Interromper